Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista especializada no mercado de seguros há mais de 20 anos. E esse é o InsurTalks Cast, o podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. Depois de mais de 2 décadas acompanhando esse mercado, uma das transformações que mais me chama a atenção é a forma como a tecnologia vem mudando a maneira de compreender o risco. Durante muitos anos, o seguro foi precificado a partir de características como idade, gênero, local de residência, perfil estatístico, mas com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial e também da disponibilidade de dados, surge uma nova discussão. Até que ponto esses critérios continuam fazendo sentido ainda? Afinal, existe uma linha tênue entre utilizar dados para tornar a precificação mais justa e criar diferenciações que podem ser percebidas como discriminatórias, né? Para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje o Felipe Genovese, que é Head de Vendas e Parcerias da Justus Seguros, empresa que nasceu propondo uma nova forma de analisar o risco a partir do comportamento do motorista. Felipe, seja mais uma vez, né? A gente já teve outras conversas aqui muito interessantes sempre. Seja mais uma vez bem-vindo ao InsurTalks Cast. Se você quiser deixar alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo, fique à vontade. Legal, Thaís. Muito obrigado de novo pelo convite, pela recepção. Como sempre, é um baita prazer poder estar falando com você, com toda a audiência do InsurTalkcast. Estou aqui super ansioso para esse papo. Vamos lá, vamos começar então. Para começar, quando nós falamos em precificação de seguros, quais são os critérios que historicamente mais influenciaram o cálculo do risco? Tá, eu acho que começando aqui, né, historicamente, a precificação sempre foi construída a partir de estatísticas para ajudar a prever, né, alguma probabilidade de sinistro desses clientes. Então, a gente passa pela característica de perfil, como acho que grande parte aí da nossa audiência já conhece, que é idades, região de circulação, modelo do veículo, histórico de sinistros, né? Então, tudo isso passava por uma análise, né? E essa análise ajudava a compreender melhor esse risco e a precificar esse risco, né? Então, foi algo muito importante para o mercado, mas hoje a gente tem acesso a dados, ferramentas que permite a gente olhar isso de uma forma mais individualizada. Tá. Então, como você disse, né, durante muitos anos esses fatores, idade, gênero, CEP, foram naturais para a formação do preço. Então, o que mudou para que esses critérios passassem a ser questionados? Eu acho que o que mudou, de fato, se resume numa palavra aqui, que é a tecnologia, né? Hoje a gente consegue entender muito mais sobre o comportamento e o perfil do risco de cada motorista e do que não era possível fazer anos atrás, né? Então, hoje, com a tecnologia, você consegue entender qual que é a dirigibilidade desse risco que você está colocando hoje para dentro da companhia. E olhando para isso, acaba sendo uma grande tendência para você fazer um ajuste até de precificação e você ainda considerar esses perfis como fontes, mas que você usa para complementar essas fontes para você ter uma melhor precificação de dados, enfim, né? Então, acho que é por esse lado que a tendência segue e que hoje a Justus e a gente aqui do time, a gente está liderando isso aqui no Brasil. Legal. E existe uma diferença entre utilizar um dado estatístico e também em tomar uma decisão que possa ser percebida como discriminatória? Bom, existe, e essa diferença é fundamental, tá? Então, o uso de dado tem como objetivo estimar risco de maneira técnica e não trazer julgamento sobre as pessoas ou criar barreiras, né, injustificadas. A gente acredita que o desafio em utilizar essas informações de forma responsável, transparente, proporcional e sempre buscando uma precificação mais justa e mais aderente ao risco real. É mais ou menos dessa forma que a gente encara isso, obviamente, né? Levando em consideração a individualidade de cada risco também. O que isso compõe é o que a gente tem que entregar. Esse é um limite ali, né? Entre o dado e a Exato. discriminação. Esse é o limite como forma de dados são hoje utilizados, né? Obviamente, de novo, né, ressaltando aqui, é preciso garantir que exista transparência a respeito da privacidade. A gente tem as leis da LGPD aí que regulam isso também, que a gente super se enquadra, né? Tem critérios técnicos bem definidos com foco na avaliação do risco. Então, hoje na Justus,
a gente avalia esse risco em 5 grandes critérios, que basicamente é a velocidade versus a velocidade das vias, como esse cliente freia, então a frenagem dele, a aceleração, então quão rápido ele sai de um ponto de inércia, como esse cliente faz curva e, obviamente, o que é o mal da sociedade, né, que é o celular em interação. Né? Então, a interação do celular enquanto esse motorista está dirigindo. E, obviamente, isso sem instalar nada no carro, tudo através do nosso aplicativo da telemetria, que hoje, né, a gente carrega e é abastecido por ela. Telemetria, né? Muito bem. E hoje existe uma expectativa crescente de que o seguro seja cada vez mais personalizado, né? A tecnologia realmente possibilitou isso, né? Com essa telemetria, fica nos celulares, né, dos motoristas, é isso? Tem um aplicativo, tem um... Sem dúvida, Thaís, né? E hoje, mais do que isso, né? A gente tem inteligência artificial, a telemetria, a análise de dados, que faz com que a gente consiga compreender melhor o perfil de cada motorista e construir um modelo muito mais aderente e personalizado do que a gente tinha no passado. E isso não significa só oferecer preço mais aderente ao risco, enfim, né? A gente usa toda essa tecnologia também para melhorar a experiência, tanto do cliente quanto do corretor, e criar uma relação muito mais contínua entre segurado, corretor e seguradora, né? É a tríade perfeita aí do nosso mercado. Não só preço, né? Dá para também oferecer um produto de acordo com o comportamento, né? Com certeza, com certeza. E acho que é assim que a gente começa a construir um produto a 6 mãos, né? Então a gente entende as principais necessidades do nosso segurado, a gente entende as principais necessidades de como o corretor ele de fato comercializa isso, de como ele quer proteger o segurado dele e como a Justus entra dentro dessa relação para fortalecer ainda mais o vínculo. Né? Então, é por essa linha que a gente segue, que de verdade eu acredito, eu sou super fã e acredito muito que seguindo isso a gente consegue destravar, né, muitas coisas aí do mercado, que a gente sabe que é um mercado super tradicional, né? Saindo do mercado bancário, é um dos mercados mais tradicionais que tem. Então, como que a gente consegue destravar isso e propor algo novo que faça sentido? Porque propor novo por novo, a gente tem muita coisa aí, né? Mas um novo que faça sentido, acho que esse é o nosso foco e é isso que a gente dedica a nossa energia aqui. Tá. Então, e essa proposta da Justus parte da análise do comportamento do motorista, né? E essa abordagem, ela complementa ou ela substitui os modelos tradicionais de precificação? Com certeza ela complementa, né? Isso já te afirmo de cara. Na Justus, a gente acredita que o comportamento é uma informação importante e relevante para a gente entender esse risco. E a nossa proposta nunca foi substituir tudo que já existe. A gente não está aqui para reinventar a roda, né? A gente está aqui para complementar, para completar os modelos tradicionais com os dados que mostram como essa pessoa realmente dirige. E aí a gente ter esse risco mais mapeado e mais personalizado na aderência de cada um dos nossos clientes. Né? Isso permite, obviamente, uma análise mais justa entre comportamento e precificação. Tá. Então, olhar para a forma como a pessoa dirige não é mais justo, né, do que classificar a idade e endereço. Os dois são importantes. Né? Com certeza, eles se complementam. Né? A gente tem uma base histórica de como esses riscos foram precificados de mais de 100 anos já aqui no Brasil. Né? E é uma base histórica muito rica, muito rica, muito rica, que a gente aprendeu e que levou as seguradoras a estarem hoje do porte que estão. A gente não está aqui para reinventar isso, a gente está aqui para complementar isso e, de fato, a gente melhorar o preço, melhorar a sinistralidade da companhia, melhorar a sinistralidade da carteira do corretor e até, por que não, né, tirar trabalho operacional desse corretor, uma vez que a gente consegue ter o risco e o corretor até poder olhar, bom, esse tipo de risco aqui eu não quero na minha carteira, ele poder até escolher os clientes que ele quer trabalhar. Né? Então, a gente começa numa seara um pouco diferente aqui, e o que para a gente faz total sentido, né? Trabalhando no mercado segurador, no final é isso. A gente tem uma premissa aqui dentro de casa que é muito boa, que é não existe risco bom ou ruim, existe risco mal precificado. Então, olhando para tudo que consegue compor e trazer a melhor precificação para esse perfil, né? Então, desde o perfil técnico que a gente já vem fazendo até hoje no mercado, mais o perfil comportamental, com telemetria, inteligência artificial,
agregando esses dois, acho que a gente chega num baita denominador comum aqui para atacar esse tipo de statement, né? E você disse, né, dar uma visão para o corretor, para a seguradora. Ao mesmo tempo, o uso de mais dados também levanta discussões sobre privacidade, né, transparência. Como que equilibra a personalização e respeito ao consumidor? Você disse também que é bem alinhado com a LGPD. Claro. Para a gente, com certeza, esse equilíbrio passa por transparência e confiança, né? Então, o cliente ele precisa saber quais dados estão sendo utilizados e ele está sendo analisado, né? Para, no final, a gente ter claro os benefícios que isso traz para ele. O que eu acho muito importante dizer aqui, né? Os dados que a gente traz, de forma alguma, é para prejudicar o cliente. Tá. Muito longe disso, né? A gente traz Explicação. dados para a gente tentar educar esse cliente para ele dirigir melhor. Porque ele dirigindo melhor, hoje dentro da companhia, ele tem acesso a todo um programa de recompensa. Então, a gente não trabalha no lado punitivo, né? Então, e eu acho que assim que o mercado, de fato, né? Eu tô dando um exemplo da Justo, mas assim, acho que o mercado tem que se posicionar não do lado punitivo, como a seguradora contra nós, mas não, a seguradora com a gente. Então, eu aprendo como dirigir melhor, eu tenho recompensas por isso. Então, você acaba invertendo aquela lógica de eu pago o seguro para não usar. Então, hoje aqui na Justo a gente trabalha isso muito bem. Então, semanalmente, esse cliente que dirige bem, ele vai ganhando pontos. Quanto melhor ele dirigir, mais pontos ele ganha. E ele troca isso por voucher de gasolina nos postos Shell Petrobras, por vouchers no McDonald's, por vouchers na Renner, por milhas na Livelo, por vouchers no Uber, né? Então ele tem todo um ecossistema que ele consegue aproveitar isso semanalmente dirigindo bem. Então, acho que é por esse lado. E outro lado, acho que é muito importante também citar, se ele tiver um sinistro e esse sinistro, por exemplo, ele bater acima da via, acima da velocidade da via, a gente sabe que ele bateu, mas dentro dos conformes de pagamento, a gente vai pagar, mesmo sabendo disso, porque a gente não está aqui num ponto punitivo, muito mais do que isso, né? A gente está aqui num ponto colaborativo. Dirija bem e seja recompensado por isso. E não, se você dirigir mal, eu vou te punir mais ainda do que a dor de cabeça. Então, tem que ser bem explicado, né? E o cliente entende, né, que o comportamento influencia a precificação, ou também ainda é um desafio de comunicação para o mercado. Ele gosta, ele se empolga ali de querer, fica estimulado a ter melhores práticas. Ele entende isso, né? Entende, mas ainda a gente tem um trabalho importantíssimo de educação a ser feito, sabe? Ele entende, uma vez que o cliente ele resgata seus primeiros benefícios, ele entende que quanto melhor ele dirigir, mais pontos ele vai ter e maior vai ser o seu resgate. Mas ainda a gente tem um trabalho de educação aí bem consistente que a gente tem que ter. Né? Caso contrário, acaba sendo um benefício imperceptível para ele. E não é esse o nosso ponto, né? A gente tem como premissa na companhia, tem um impacto social também, né? Melhorar os trânsitos das cidades, enfim, eu acho que é um dos pilares aqui da companhia. Então, a gente tenta ser o mais transparente possível em relação ao modelo, né? Ser o mais fácil para o cliente compreender, ser o mais fácil para o corretor compreender para vender isso para o cliente. E ter toda essa relação de comportamento e precificação, que obviamente é isso que engaja o cliente para testar, para experimentar o produto. São todos clientes aí da Justus, né? Então o corretor também precisa entender para explicar essas mudanças. E como que vocês ajudam o corretor a traduzir esse modelo de precificação mais moderno? Legal. O corretor, ele é o nosso alicerce hoje da companhia, né? Então ele é o nosso fundamento aqui. A gente diz aí por todos os cantos que o corretor continua sendo essencial, e justamente porque ele consegue transformar os conceitos técnicos do seguro em uma orientação prática para o consumidor. Né? O corretor hoje e sempre foi, tá? Ele é o formador de opinião do seguro no Brasil. Então, é o cara que a gente tem que ter perto da gente, é o nosso principal cliente, na verdade, é o corretor. E a tecnologia está aqui para simplificar os processos, né? Mas o relacionamento e a capacidade de explicar o valor do seguro continuam sendo atribuídos
desculpa, continua sendo atributos muito importantes aí para o corretor passar isso para o cliente. Você disse ali, né, que são esses modelos são complementares, né? Mas você acredita que talvez o mercado caminhe para um mercado em que critérios tradicionais terão cada vez menos peso? Eu não digo menos peso, mas com certeza a tendência é que a personalização aumente cada vez mais, Isso. né? E isso eu não tenho dúvidas, e você vê isso não só no mercado de seguros, mas todo o mercado digital, né? Desde de mídia social, de como as pessoas consomem hoje mídia social e como elas são impactadas por propagandas ali, você já vê muito mais que é muito relação a comportamento do que perfil, né? Então não é só que você tem 18 anos que aquele tênis específico cabe em você. Não, eles entendem o seu perfil para te oferecer. Eu acho que isso também vem para o seguro, né? Então a personalização acaba aumentando cada vez mais, e eu acho que essa é a grande tendência, né? Obviamente, novas fontes de informação também passam a complementar, né, os modelos tradicionais e permitem, né, com que a análise seja cada vez mais individualizada e que essa personalização acaba fazendo sentido, que a gente tem um fit, de fato, a personalização com a necessidade do cliente. Uma evolução natural, acho, da tecnologia, né? E aplicar no mercado de seguro. E você disse que vocês usam também inteligência artificial, né? O avanço da inteligência artificial tende a tornar a precificação ainda mais individualizada? Isso representa uma oportunidade ou também novos desafios para o setor? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que eu diria para você que acho que representa um pouquinho de cada, né? Representa as duas coisas. É uma oportunidade para construir modelos mais precisos e personalizados, mas também exige uma governança, transparência, responsabilidade também Forte, na né? mesma exigência com que ela aparece aqui no mercado, né? Então, quanto mais sofisticada acaba sendo a tecnologia, mais deve ser o cuidado e a forma com que ela é empregada. É isso que a gente acredita aqui. Então, a governança sobre isso tem que ser muito, muito, muito bem feita, para a gente não se perder. Perfeito. E, na sua visão, quais princípios devem orientar o uso de dados na precificação dos seguros daqui para frente? Bom, eu acho que tem algum. O principal princípio aqui, obviamente, é seguir a LGPD, né? A LGPD tem que ser a nossa mãe em relação a isso, mas se tem alguns princípios básicos aqui, eu falaria transparência, ética, segurança da informação e, obviamente, o foco no cliente, porque você ter esse dado sem ter o foco no cliente, sem saber que esse dado pode melhorar a vida do seu cliente, acaba sendo inútil ter um dado desse na mão, né? Então a tecnologia ela tem que ser usada para gerar mais confiança, mais clareza e, obviamente, uma experiência melhor para quem contrata o seguro e para o corretor que vende. Maravilha. E pensando no futuro, qual será o equilíbrio entre tecnologia, dados e sensibilidade humana na construção de modelos mais justos de precificação? Bom, acho que a tecnologia está aqui, tá? Acho que cada vez mais importante, né, para apoiar as decisões, mas ela não vai eliminar a necessidade de supervisão humana. E acho que isso é importante, não só a supervisão, mas o contato, né? E até um momento, né, todo mundo acredita que você ter um agente de inteligência artificial com skills, pô, isso aí vai substituir meu time de atendimento. Não vai. Eu acho que quanto a gente usa a tecnologia para facilitar a vida, mas no momento do problema, a gente tem que ter uma relação humana ali, sabe? E o seguro passa a combinar isso, né? Então, a gente tem que combinar inteligência artificial, conhecimento técnico e responsabilidade, né, na tomada de decisão. Então, para isso, a gente tem que olhar com os olhos de a tecnologia está aqui para ajudar, para facilitar processos, mas o lado humano não pode ser perdido em tudo isso, né? Porque senão a gente acaba não evoluindo e o que a gente mais busca aqui dentro é como essa evolução consegue ser compreendida da melhor forma através de produto, através de atendimento, através de contato e com certeza a combinação dos dois nos ajudará muito, mas
de forma alguma eu acredito que dá para ser individualizada, sabe? Só a inteligência e ter isso como substituição. Perfeito. Felipe, para encerrar, qual a principal mensagem que o mercado precisa compreender quando nós discutimos inovação na forma de calcular o risco? Bom, eu acho que a principal mensagem aqui, se eu fosse resumir, é que a inovação não significa apenas usar mais tecnologia. E aí nem só para cálculo de risco, assim, sabe, Thaís? Eu acho que, bom, você vê uma tendência que desde que surgiu a inteligência artificial, todo mundo quer colocar esse selo, nossa, trabalhamos com IA, somos uma empresa IA-based, sabe? Eu acho que não é por aí, né? Então, a inovação não é só empregar a tecnologia, mas empregar a tecnologia para construir um mercado mais justo. Eu acho que é por aqui que a gente tem que se basear, né? Mais transparente, mais eficiente. E quanto melhor conseguimos, né, como mercado mesmo, compreender o risco de uma forma individualizada e responsável, com certeza é a capacidade que a gente vai ter de oferecer um seguro que gera valor para os clientes, para os corretores e para toda a sociedade. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, sabe? Então, empregar a tecnologia do jeito certo para a gente colher os frutos certos também. Maravilha. Felipe, mais uma vez, muito, muito obrigada por essa conversa. Fica claro que discutir precificação hoje vai muito além da matemática ou da tecnologia, né? É uma conversa sobre confiança também, transparência, ética, sobre como construir um mercado cada vez mais justo aí para a tríade que você disse, né? As seguradoras, corretores e consumidores. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Thais, pelo convite. Super prazer estar aqui falando com toda essa audiência e espero nos encontrarmos em breve. Sim. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalks Cast para mais conversas sobre inovação, comportamento e o futuro do mercado de seguros. Até a próxima. Obrigada.